Olá, pessoal. Bem-vindos de volta à nossa aula de número 9, continuação do estudo da medicina legal aplicado à legislação. Gente, nós estamos aqui no Código de Processo Penal. Eu dizia para os senhores na aula passada sobre a formação do perito. Pois bem, estamos falando da figura do perito criminal de campo ou perito médico-legista, certo? Perito. O Código fala na figura do perito. Lá no artigo 6º, inciso 1, quando nós tratarmos das atribuições da Polícia Civil, vai dizer o seguinte: a autoridade policial, logo que tiver conhecimento da infração penal, vai se dirigir ao local do crime, inciso 1. Cuidar para que não se toque em nada e não se altere o local até a chegada do perito criminal. Aqui nós estamos falando tanto do perito criminal, no artigo 159 em diante, quanto do perito médico-legista, ok? Perito criminal, vestígios materiais extrínsecos ao cadáver. Perito médico-legista, vestígios materiais intrínsecos ao cadáver. Isso quando nós estivermos diante de uma investigação de crime contra a vida, de crime contra a pessoa, certo? No século XXI, nós temos que falar na figura do perito virtual, ou seja, o perito digital, aquele que vai atrás de softwares, ele vai atrás de algoritmos, ele vai atrás de informações computacionais, certo? Por enquanto, nós estamos falando aqui dos crimes contra a vida, os crimes que deixam vestígios materiais orgânicos, certo? Voltando um pouquinho na questão dos vestígios, pessoal, fica bem claro, então, a diferença de vestígio, indício e evidência. Fica bem claro que existem vestígios reais e vestígios ilusórios, vestígios falsos, vestígios forjados. E ainda nós vamos ter os vestígios materiais e, dentro dos vestígios materiais, materiais orgânicos e inorgânicos. Lembrem, século XXI, nós temos que falar na figura do vestígio material inorgânico, ou seja, o vestígio digital, certo? E não confundam o vestígio digital com a impressão digital, que é um vestígio papiloscópico, certo? Então, começando a aula 9, a dica de hoje está dada. Vamos lá, formação do perito. O artigo 159 vai dizer o seguinte: o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial. Por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Falamos na aula passada que isso estava antes da alteração, da última alteração, dizia o artigo 159 que o exame de corpo de delito e outras perícias seria realizado por duas pessoas, por dois peritos oficiais. Só que isso hoje é inviável. Então, por questão de logística e de política criminal, se adotou a unicidade do exame, ou seja, a aplicação do exame por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Perito oficial, aquele que prestou o concurso, portador de diploma de curso superior. E aí, na falta, as duas pessoas idôneas. Pessoal, bem claro isso, então, a formação do perito, passamos adiante. Perito, quando está no local, cumprindo lá suas atividades, que reza o artigo 6º, inciso 1, decorrente, então, do trabalho da Polícia Judiciária, o trabalho do perito criminal. Está lá ele no cumprimento do artigo 164, vai dizer o seguinte: os cadáveres serão fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. Leiam-se que aqui o código fala em local de crime. Então, uma parada obrigatória aqui, pessoal, para nós combinarmos o seguinte: quando nós estivermos falando em sede de teoria geral da medicina legal ou da criminalística, nós vamos falar em local suspeito, certo? É o termo correto da modernidade do século XXI, da contemporaneidade do século XXI. Se nós estivermos falando no geral, mas ainda na teoria geral da medicina legal e da criminalística, nós vamos falar em local de morte. Resumindo, quando nós estivermos falando em termos científicos, estamos falando em local de morte, estamos falando em local suspeito,
morte, quando tiver o cadáver. Agora, nós precisamos sempre ter em mente que o Código de Processo Penal é uma legislação de 1940 e, portanto, ela não compreende o conceito de vestígio material extrínseco inorgânico. Concluindo, quando nós estivermos falando, então, por outra via, em sede de direito processual penal ou de direito penal, o termo vai ser o local de crime. Embora eu não saiba se ocorreu um crime. Porque, segundo a própria teoria geral do crime, crime é o fato jurídico provado que seja típico, ou seja, ele está previsto na legislação penal na legislação penal especial como tipo penal, ilícito, ou seja, não há uma excludente de ilicitude, o sujeito praticou o delito, praticou o tipo penal, o verbo nuclear do tipo penal, mas ele não está amparado por uma excludente de ilicitude, como é, por exemplo, a legítima defesa, ou o estado de exercício regular de um direito, ou o estado de necessidade. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, pela própria teoria do crime, não poderia se chamar local de crime. Mas, como a própria lei fala, houve uma alteração do Código de Processo Penal no artigo 158 em diante. Então, o legislador, o reformador legal optou por não fazer a alteração. Então, nós temos que respeitar. Pessoal, quando aparecer na prova, então, na prova de processo, aparecer a letra fria da lei, local de crime é o termo adequado. Quando nós estivermos falando em medicina legal e criminalística, local de morte. Tá bem? O slide que eu queria ver está lá mais para frente. Vamos deixar a surpresa mais para frente, então. Pessoal, local de crime, quando for a prova de direito. Local de morte, local suspeito, quando for a prova de medicina legal e criminalística. Ok? Muito bem. Falei para os senhores que essa fotografia obrigatória é aquela que pode anular o laudo pericial. Por que eu digo isso? O legislador, nós vimos lá no Código de Processo Civil, que é uma lei posterior, de 2015, e que regulamentou a figura do perito oficial no processo civil ou penal, porque o processo ele é um só, pessoal. É isso que nós temos que ter em mente. O processo penal ele tem uma jurisdição diferenciada, mas as regras gerais são as mesmas. Principalmente no que se trata a tramitação de processos judiciais e de recursos no Tribunal de Justiça. Pois bem, pessoal, figura do perito, ela é tanto da jurisdição civil quanto da jurisdição penal. Agora, no CPP, lembrem, a regra especial derroga a geral. Então, nós estamos falando aqui do perito criminal oficial concursado, do perito criminal e do médico legista. Agora, quando nós estivermos falando aqui do artigo 164, está nítido que nós estamos falando da figura do perito criminal de campo, que trata dos vestígios materiais extrínsecos, do perito criminalístico. Aliás, perito criminalístico era o nome do cargo de perito de campo até pouco tempo no estado do Rio Grande do Sul. Houve uma alteração na norma orgânica do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul e que alterou o nome de perito criminalístico para perito criminal. O perito odontolegista, da mesma forma, virou perito criminal. O perito laboratorista, perito químico forense, também virou perito criminal. E só permaneceu com a nomenclatura original o perito médico legista. Na Polícia Federal, por exemplo, nas carreiras da Polícia Federal, o perito médico legista é um perito criminal e mais, é um perito policial. Feito esse parênteses das carreiras, voltando aqui para o nosso artigo 64, está na cara, está nítido que nós estamos falando no artigo 64 do perito criminal de campo, certo? E mais, no que se refere à fotografia, ela é obrigatória. Fotografia do quê? Do cadáver na posição em que foi encontrado. Não interessa se ele foi mexido, não interessa se houve prestação de socorro. Lembrem do suicídio por enforcamento. O parente, o familiar vê a pessoa enforcada e tenta prestar socorro. Ainda tem
uma esperança de que a pessoa esteja com vida. Então, ela desfaz o local sem saber de que está praticando uma fraude processual. É um crime contra a administração da justiça. Ele está amparado por uma excludente de ilicitude mais. Eu diria uma excludente de tipicidade. O sujeito não sabe que está praticando um crime, porque ele erra em elemento essencial do tipo. Ele não sabe que a pessoa está morta e que aquilo é uma cena de morte. Suspeita, portanto, um suicídio. Ele não sabe disso. Ele acha que as pessoas estão com vida e acha que está praticando um socorro emergencial. Isso nós vamos ver mais para frente. Isso é bastante teórico, bastante doutrinário do direito. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente, a teoria geral do crime. Agora, pessoal, nós precisamos focar na parte processual. E lembrem, proceder à leitura da lei é muito importante. Agora, esta leitura sistemática, como eu estou fazendo com os senhores, nós vamos até o artigo 158, vamos discorrer os seguintes, depois nós voltamos lá para o artigo 6º do CPP, depois nós voltamos ao Código Penal. Essa leitura sistemática, ela é fundamental para os senhores compreendam o todo. Compreendendo o todo, nós vamos partir para o núcleo. Se nós partirmos do núcleo para o todo, a compreensão fica fragmentada. Então, peço que os senhores confiem em mim, que nessa metodologia aqui os senhores vão ter uma compreensão do todo e vão ter uma possibilidade maior de enfrentamento na prova, como eu já retratei desde a aula 1, que nós tenhamos um sucesso numa produção de acertos maior. Certo? Pessoal, esta é a fotografia que anula o laudo. Eu posso estar adotando um método monográfico, lá da aula 2. No entanto, se eu não tiver a fotografia do encontro do cadáver, esse laudo é nulo. Então, se não tiver nenhuma foto num laudo de morte violenta ou de local suspeito, se eu não tiver a fotografia do encontro do cadáver, esse laudo é nulo. O laudo pode ter só uma fotografia, porque as demais eu posso, segundo o Código de Processo Civil, alteração de 2015, ele dá a faculdade ao perito de ilustrar o seu laudo com fotografias. Então, conclusão lógica, a fotografia do artigo 164 é obrigatória. Certo? E mais, fotografia do corpo na posição em que foi encontrado. Quando o perito criminal está operando, está manuseando o cadáver no local de morte, ele vai proceder a todas as fotografias do isolamento e do corpo dentro dele, para depois, então, aferir que alterações que foram importantes para aquele levantamento. Se o cadáver já foi manuseado, está despido, essa fotografia não serve. Se o cadáver não estava naquela posição e foi manuseado pelo próprio perito, o laudo pericial é nulo. Por quê? Porque o cadáver não foi fotografado na posição em que estava encontrado. Ele foi primeiramente manuseado. Pessoal, isso acontece muito. Muitas vezes a pessoa está em estágio probatório, não tem experiência e o fotógrafo acaba esquecendo de fotografar, ou perde a fotografia, ou faz ela de forma escurecida, de forma que ela não serve para a visualização que o processo exige. Então, lembrem, fotografia obrigatória do encontro do cadáver, na forma em que ele estava, descrição da posição, se decúbito dorsal, se decúbito ventral, se decúbito lateral, pernas cruzadas, mãos cruzadas, todos esses vestígios, eles são importantes. Importantes para quê? Para o perito saber qual a possibilidade daquele corpo ter sido mexido após a morte. Então, a posição do cadáver é um vestígio fundamental, extrínseco ao cadáver, juntamente com as lesões externas que o cadáver apresenta. Lesões por arma de fogo, lesões por arma branca, lesões contundentes, causadas por instrumento em ação de. Isso nós vamos ver lá na frente. O instrumento não é nada, o instrumento pode ser utilizado. Lembrem da coronhada. Lembrem, a arma de fogo produz disparos de arma de fogo, mas em utilização atípica, eu posso usar a coronha, o cabo da arma, para ferir alguém em ação contundente. Da mesma forma, a faca pode cortar, mas eu também posso usar o lado da faca para causar lesões de caráter de natureza contundente. Então, lembrem, vestígio material extrínseco não são só as lesões, é a posição em que o cadáver se encontra. Tudo bem? Gente, adiante.
divergência entre peritos. O artigo 180 vai lecionar que, se houver divergência entre peritos, serão consignados no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro. Se este divergir de ambos, ou seja, uma terceira opinião, diferente das outras duas, que são diferentes entre si, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos, ou seja, um quarto e um quinto, e posteriormente um sexto, e assim por diante. Certo? Então, pessoal, o artigo 180 é bastante claro. Havendo divergência entre dois peritos, vamos consignar a resposta de um e de outro. Opção A. Opção B, cada um redige o seu laudo e a autoridade policial ou judiciária ou ministerial vai nomear um terceiro. E aí, se houver divergência, esta mesma autoridade policial, judiciária ou ministerial vai poder nomear outros peritos. Quem designa o perito é o diretor da instituição de perícia. Certo? O que eu quero salientar para os senhores é que os peritos podem divergir. Muito bem. O que ocorre, pessoal, agora fazendo uma leitura sistemática temporal do Código de Processo Penal, é que o artigo 180 não foi alterado como foi o artigo 159. O artigo 159, em sua versão original e contemporânea ao artigo 180, tratava que o exame de corpo de delito e outras perícias seriam realizados por dois peritos oficiais. E esses poderiam divergir entre si. O que ocorre é que o artigo 159 foi alterado para um perito oficial, portador de diploma. E aí só na falta dele que o exame seria realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica do exame, mas não concursadas. Pessoal, o extrato dessa interpretação, desta hermenêutica jurídica que eu estou fazendo agora, me leva a crer que o artigo 180 não foi alterado. Então, caso ainda haja uma divergência entre os peritos, nós vamos aplicá-lo. Agora, via de regra, o perito que vai ao local, ele vai sozinho. E apenas em alguns casos excepcionais, alguns órgãos de perícia oficial vão adotar a questão do perito revisor. Perito revisor não é obrigatório, nem segundo o Código de Processo Penal. Agora, optando a instituição pela figura do perito revisor, os peritos poderão divergir. Tudo bem? Então lembrem, perito relator não é obrigatório, perito revisor, perdão, não é obrigatório. Obrigatório é apenas o relator. No estado do Rio Grande do Sul, o Departamento de Criminalística atualmente adota a orientação de que haja um perito revisor quando se tratar de duplo homicídio. Essa é a orientação administrativa, mas juridicamente, processualmente falando, o órgão só precisa demandar para o local de morte violenta, o local suspeito, apenas um perito oficial. Tudo bem? Falando um pouco da equipe que se dirige ao local, juntamente com este perito oficial, também se desloca um fotógrafo criminalístico, um papiloscopista e um motorista. Acredito que futuramente as equipes vão se resumir a um perito e um técnico em perícias, como funciona em alguns postos do interior. Mas na região metropolitana são equipes de 4 funcionários. Perito oficial, portanto, só tem um. Papiloscopista não é perito. Fotógrafo não é perito. E o motorista não é perito. Certo? Todos são auxiliares do perito. Pessoal, quando houver omissão, obscuridade ou contrariedade no laudo, nós vamos estar falando em nulidades ou em anulabilidades. Antigamente se falava no processo penal em nulidade absoluta, nulidade relativa. Hoje se fala em invalidades. Mas lembrem-se, a invalidade pode ou não causar a nulidade. Então, ficamos com o termo nulidades, embora lá no Código de Processo nós tenhamos o capítulo que vai tratar das invalidades.
Então, nulidades absolutas, relativas, atingem o todo do ato processual, atinge apenas uma parte, existe o prejuízo para a parte ou não, tudo isso para tentar salvar o processo, para o processo não ganhar burocracia e não ganhar tempo de duração. Ser mais rápido e mais eficiente. Essa é a finalidade das alterações processuais. Pessoal, artigo 181 vai dizer o seguinte: no caso de inobservância de formalidades ou no caso de omissões, obscuridades, contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo. Parágrafo único. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame ou outros peritos se julgar conveniente. Gente, na verdade, o artigo 181, ele é uma decorrência lá do artigo 182, que vai falar que o juiz não precisa ficar adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Qual é a conclusão? O artigo 182 vai me dizer que todas as perícias são facultativas, exceto uma, o exame de corpo de delito. E por que isso? Nós vamos ver mais para frente. O artigo 158 vai me dizer que o laudo pericial é obrigatório. E o artigo 6º, inciso 1, vai me dizer que a autoridade policial precisa cuidar, isolar e guarnecer o local até a chegada dos peritos criminais. Inciso 2, apreender objetos que tiverem relação com o fato após liberado por peritos criminais. Então, o Código de Processo é claro no sentido de que não se pode abrir mão do exame de corpo de delito. Por fim, agora sim estamos prontos para proceder à leitura do artigo 184. Salvo o exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao exame da verdade. Leitura contrário sensu, exercício de hermenêutica. O exame de corpo de delito é obrigatório. Os demais exames, o juiz ou a autoridade policial pode negar a perícia requerida se for requerida pelas partes, quando não for necessário ao esclarecimento da verdade. E mais, embora o exame de corpo de delito seja obrigatório, eu diria para os senhores o seguinte: o juiz pode negar, aceitar ou rejeitar, no todo ou em parte, o próprio exame do corpo do delito. O que vai acontecer é que dessa decisão vai caber um recurso, porque a decisão de mérito do juiz vai contrariar fatos jurídicos inequívocos. Embora lembrem que, processualmente falando, não exista hierarquia entre as provas judiciais. Pessoal, isso é bastante complexo. Processualmente, juridicamente, se eu estiver em sede da prova jurídica de vocês, ou da prova de direito penal ou de processo penal, principalmente da prova de processo penal, se perguntar, existe hierarquia entre as provas? Vocês vão responder não, porque, resposta, artigo 182. O juiz é livre para se convencer, apesar de que ele tenha que motivar. Então, o juiz não precisa justificar porque ele está convencido por uma prova e não por outra. Porque ele prefere acreditar na testemunha e não na prova pericial. Agora, no momento em que ele enfrenta o mérito, se esse convencimento não estiver motivado de forma inequívoca e de forma equivocada, então caberá recurso. Pois bem, devido ao processo legal, princípio do contraditório e da ampla defesa, as partes vão jogar o processo. O juiz não pode abrir mão do exame de corpo de delito. Realizado o exame de corpo de delito, o juiz pode aceitá-lo ou rejeitá-lo. E aí ele vai ter que motivar por que ele está preferindo uma prova ou a outra. Mas, se nós estivermos falando na prova de medicina legal, nós vamos reconhecer que existem fatos que podem ser provados que são inequívocos. Por exemplo, a presença de uma pessoa física humana em um local suspeito. Deixada a sua impressão digital, nós temos uma estatística de 100% de possibilidade dessa pessoa estar no local. E isso pode ser utilizado em uma reprodução simulada lá do artigo 7º, que nós vamos ver mais para frente. Certo? Adiante. Então, vimos aqui a obscuridade do laudo. O juiz pode omissão, obscuridade, contradição. Pessoal,
A autoridade policial judiciária pediu, através de quesitos, que uma determinada situação fosse esclarecida. Qual foi a arma utilizada no crime ou no fato? Qual foi a forma, a ação que esse objeto adotou? É possível determinar A ou B ou C situações, hipóteses? O perito não responde o quesito, há uma omissão. O perito responde de forma duvidosa, de forma monográfica, de forma poluída. Lembrem lá da aula de metodologia. Obscuridade. O perito não foi claro, não foi objetivo. Ele, embora tenha cumprido o artigo 158, descrito minuciosamente o que encontrou no local, ele não conseguiu atingir a objetividade. Pessoal, lembrem do binômio clareza, objetividade versus minuciosidade. Escrever minuciosamente não significa escrever monograficamente. Isso que eu quero demonstrar com a aula de metodologia lá da aula 2. Então, o perito não pode ser omisso, não pode ser obscuro e, por fim, não pode ser contraditório. Em um quesito ele diz uma coisa, na outra ele diz outra. Lembrem, adotado o método científico, a resposta deve ser a mesma. Eu posso adotar o método monográfico, posso adotar o método indutivo, o método dedutivo, o método de pesquisa de campo, o método experimental, mas a resposta deve ser a mesma. Se as respostas forem contraditórias, existe um problema de metodologia aí. Certo? Então, muitas vezes o método monográfico é adotado e ele entra em contradição por ser poluído. Então, o método monográfico, ele estatisticamente, ele não é adequado à perícia, porque os métodos mais objetivos, como o método indutivo e o dedutivo, vão acabar colocando o método monográfico em xeque. A contradição não é saudável, ela pode gerar uma nulidade, certo? Então, a autoridade policial, a autoridade judiciária pode mandar suprir esta formalidade. E eu diria para vocês, a autoridade policial também poderá fazê-lo, certo? Complementar ou esclarecer o laudo. Muitas vezes, não é raro, pessoal, até pela falta de comunicação que existe entre o juiz e o delegado de polícia, que são, muitas das vezes, bacharéis em direito, esta falta de comunicação com o perito criminal ou médico legista, porque muitas vezes o perito criminal não é bacharel em direito e sempre o perito médico legista tem a formação médica. Muitas vezes o perito médico legista também é bacharel em direito. O que ocorre é que a linguagem inicialmente praticada por ele é a linguagem clínica. Então ele não consegue afastar, não consegue se aproximar da linguagem jurídica pura, primária do juiz e do promotor ou do delegado de polícia, que são bacharéis em direito e falam a linguagem jurídica. A linguagem médica também se mostra uma linguagem própria. Segundo os conceitos de linguística forense, uma linguagem, para ser considerada como tal, ela deve possuir 10.000 palavras próprias. Tanto a linguagem médica quanto a linguagem jurídica, as possuem 10.000 palavras na linguagem, uma linguagem própria. Então, eu posso falar em linguagens separadas. São como pessoas que falam inglês, espanhol e o português. Elas não se comunicam de forma plena. Elas apenas traduzem uma linguagem para outra. Então, esta comunicação, ela pode conter falhas. O que eu quero dizer, pessoal, é que é natural, é comum, é corriqueiro, é praxe do processo que o juiz ou a autoridade policial ou ministerial peça um laudo complementar ao perito criminal ou médico legista, através de quesitos. Lembrem, pessoal, que o exame de local ele é realizado quando solicitado, portanto, sem que sequer haja um inquérito policial aberto, quiçá um processo judicial. Quando há a informação de uma morte, o perito se desloca quase que juntamente com a polícia judiciária e a polícia administrativa. Aliás, muitas das vezes o perito de campo ele chega antes da polícia judiciária no local. Ele chega no local e está apenas a polícia administrativa, as polícias militares. Então, este exame ele é feito muito no calor dos fatos. E, obviamente, que não existem quesitos para este exame de local suspeito.
Quando nós temos um crime contra a vida, um crime de encontro de cadáver, é muito comum que não hajam quesitos. E aí esses quesitos são o próprio tipo penal de homicídio. Se é crime comum, se é crime qualificado, se é crime privilegiado, se possui algum agravante, algum atenuante, se existe alguma causa de diminuição ou aumento de pena, nós precisamos esclarecer isso para o juiz, porque não há sequer um inquérito policial aberto, não há sequer um delegado de polícia, é o delegado do plantão que vai lá, o delegado volante que vai até o local. Quando vai? Porque, na verdade, ele pode delegar isso a um comissário de polícia ou a um escrivão ou investigador de polícia, porque não há delegados suficientes para ir a todos os locais. Então, lembrem, é comum existirem falhas na comunicação, ou seja, essa contradição ela é aparente. O perito precisa apenas esclarecer. A obscuridade pode ser aparente, a omissão pode ser aparente, certo? Então, a autoridade judiciária, e leia-se, a policial e a ministerial também, pode mandar suprir a formalidade, complementá-la ou esclarecer o laudo. E ela pode também ordenar que se proceda a novo exame, se julgar conveniente. Leia-se, e também quando possível, porque o exame de local ele é único. Uma vez acontecido, não há como repeti-lo. O exame de local ele é, portanto, irrepetível. Lembrem quando dos exames laboratoriais, o perito criminal faz uma coleta de uma amostra, de uma erva esverdeada encontrada em local de morte, ou local suspeito. Ele não sabe se é maconha ou não, ele manda para o laboratório. Lá, não interessa a quantidade enviada, os peritos laboratoriais vão vão utilizar apenas 1 grama para realizar o exame, vão guardar aquela amostra. Para quê? Para que possa ser repetido o exame. Então, é um exame repetível. A reprodução simulada também pode ser repetida. A própria necropsia pode ser repetida se o cadáver ainda não tenha sido enterrado. E ainda existe a exumação. A própria exumação pode ser repetida. Então, lembrem, existem exames periciais que podem ser repetíveis ou não. O exame de local, ele é único. Só pode acontecer uma vez. Lembrem da posição do cadáver em que foi encontrado. Tá bem? Gente, na próxima aula, vamos falar sobre as conclusões do perito para fechar aqui este assunto que já falamos. Certo? Até lá.